porque eu posso falar do meu pai e honrar a Deus pela vida do nosso apóstolo, ele está nos assistindo, e saber que ele é um pai espiritual para todos nós. Eu, como filha, me alegro pela vida do meu pai, por tudo que ele fez por mim. E de saber também que ele tem sido pai de muitas pessoas aqui. Eu já vi muitas pessoas ligando, chorando, pedindo conselho, pedindo ajuda. E ele sempre com o coração de pai, podendo amar e podendo ser o pai espiritual da vida de vocês. Não tem problema de dividir o meu pai com vocês. E eu sei que algumas pessoas chamam o meu pai de pai. E como igreja nós queremos honrar a sua vida, pai, por ser um pai especial para a igreja, com todo o amor do seu coração, por ter dedicado a sua vida em amor à vida do seu rebanho. Nós queremos honrar e aplaudir a Deus pela sua vida. Receba o amor da igreja, de cada um aqui dos seus filhos. É uma honra e uma alegria ter você como nosso pai. Amém? E queria falar rapidamente o que o meu pai me pediu para fazer hoje. Ele vinha e ele não pôde vir, e ele pediu então para eu estar fazendo isso rapidamente. E eu, por acaso, estou lendo um livro do Luciano Subirá, que ele fala como flechas, e eu achei muito bom, porque ele fala que os pais preparam as flechas. E queria deixar essa palavra para você que é pai, que muitas vezes nós não sabemos como vamos fazer. E ele fala sobre um exemplo que eu achei muito interessante, que quando ele ia tomar conta das crianças, e as crianças choravam, ele começava a chorar também. E muitas vezes, como pai e como mãe, nós olhamos para certas situações e choramos, porque nós não sabemos o que fazer. Mas o Senhor é que tem capacitado a cada pai e a cada mãe para fazer a vontade de Deus e ser o sacerdote da sua casa e um exemplo para a vida dos seus filhos. O que o Luciano Subirá fala nesse livro, eu queria compartilhar com vocês rapidamente. Eu achei muito interessante, porque ele fala sobre o seu pai no início, e ele fala o seguinte: a Bíblia diz que coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Eu, Luciano Subirá falando, com o coração cheio de alegria, posso dizer que não poderia ter mais orgulho dos meus pais e gratidão por aquilo que eles me proporcionaram. A educação que eu recebi dos meus pais foi o maior presente que eles me deram. Eu não estaria vivendo nenhuma das maravilhosas coisas que tenho experimentado em Deus se não fosse pelo ensino precioso que eles têm depositado em minha vida. Começando pelo temor e amor ao Senhor. E também pelo zelo com a sua palavra, que fundamentam tantos princípios importantes para uma caminhada íntegra e dirigida por propósitos em nossos dias terrenos. Posso afirmar que o que mais me marcou não foram somente as palavras de sabedoria que ouvi, mas as atitudes que as seguiam. Aquilo que fazemos tem um peso tão importante quanto aquilo que dizemos, se não maior. Minha irmã e eu não experimentamos diálogo incoerente de alguém que é rico em palavras e escasso em atitudes. Muito pelo contrário, percebemos cedo que nossos pais viviam de acordo com aquilo que eles criavam e nos ensinavam. Além disso tudo, houve um interesse legítimo, o amor e a dedicação visíveis. Tudo isso despertou o meu coração para a importância do que os meus pais tinham a me ensinar. Eu nunca vi meus pais demonstrarem qualquer sinal de descompromisso com o Evangelho. Nunca vi eles reclamando sobre ir a um culto ou uma reunião. Nunca os vi desinteressados sobre lições mais simples que tinham a ensinar. Desde as histórias bíblicas mais populares até os valores doutrinários mais complexos, havia sempre uma paixão visível até mesmo aos seus olhos. A autoridade para ensinar gera impacto na educação, mas a autenticidade pode sustentar esse impacto. Você que é pai, eu vou repetir essa frase. A autoridade para ensinar gera impacto na educação do seu filho, mas somente a autenticidade pode sustentar na vida do seu filho esse impacto. Dito isso, essa autoridade e autenticidade que eles sempre carregaram ao me ensinar foi o que me conduziu às boas novas do Evangelho. E assim, através dessa porta, pude conhecer o meu Deus, não apenas o Deus de meus pais.
Durante essa jornada, o exemplo de meus pais foi precioso para mim. Eles fizeram um ótimo trabalho e eu sei que vou colher frutos eternos por causa disso. Mesmo sendo muito jovem, meus pais confiaram em mim. Eu não poderia ser mais grato por tudo que eles são, por tudo que eles fizeram e o que fazem por mim. E aí depois a esposa dele escreve, e eu não vou compartilhar por causa do horário. Queria te incentivar, se você quiser comprar esse livro, é muito bom. E ele fala como nós vamos projetar os nossos filhos para um propósito divino. E essa palavra que fala sobre autoridade, que ensina, que gera impacto na educação do seu filho. Você que é pai, eu quero fortalecer o seu coração hoje para dizer que a sua vida tem sido uma vida de semeadura na vida dos seus filhos. E com certeza essa colheita virá. Um dia ela virá. Muitas vezes nós temos que esperar para os nossos olhos verem, mas fortaleça o seu coração. Se espelhe no Senhor. Fortaleça os seus dias, as suas noites, as suas orações. E saiba que o Senhor é com você, pai. E Ele vai te ajudar a criar o seu filho. Ele vai te ajudar. E aí eu queria compartilhar com vocês, não como um testemunho pessoal, mas como algo que muitas vezes hoje dói o nosso coração. Alguns filhos não têm os seus pais, não é verdade? E hoje mesmo, na concentração que nós fizemos, o Serginho, cadê o Serginho? Tá lá atrás. Ele aqui, ó. Às vezes a gente fala o que cada um está sentindo. Hoje foi o Wilsinho que fez a concentração e ele perguntou, e ele respondeu: eu estou emocionado porque eu hoje não tenho meu pai, e nós sabemos que o Serginho teve um grande pai que fica na sua vida como alguém que marcou a sua história. O Serginho não precisa de ter o seu pai para saber o que ele precisa de fazer hoje, porque o seu pai ensinou ele em vida. Então, eu sei que existem muitos filhos aqui hoje que não têm o seu pai. E existem muitos pais que já não têm o seu pai. O meu pai mesmo hoje já falou da saudade do seu pai. E isso gera em nós algumas tristezas no dia dos pais. E compartilhando com você, que não tem mais o seu pai, eu queria deixar uma palavra para você. Deus é o seu pai. O seu pai de amor, o pai que nunca vai abandonar você e que nunca te abandonou. Você que foi abandonado pelo seu pai também sente uma tristeza no dia de hoje, não é verdade? E aí então, compartilhando de um testemunho pessoal, nesse dia de hoje, eu posso dizer do meu marido, né? Foi abandonado pelo seu pai, ainda no hospital quando ele nasceu. O seu pai o abandonou ali mesmo e ele foi criado sem o seu pai. E a palavra de Deus fala que ainda que o seu pai ou a sua mãe te abandonem, o Senhor teu Deus nunca te abandonará. E ele também fala que aquele solitário seria alguém que estaria diante de uma grande família. E o meu esposo foi criado sem o seu pai. Nunca teve o amor de pai até o dia que ele entendeu o amor de Deus Pai. E aí o Senhor deu a ele a sua família, os meus filhos, e ele hoje é o pai dos meus filhos, e eu louvo a Deus pelo grande pai que ele se tornou. Ele precisou aprender, foi difícil, mas ele conseguiu. E hoje eu louvo a Deus pelo grande amor. Então, você que não tem uma referência de pai, você que não recebeu esse amor de pai, Deus como nosso pai e nós como seus filhos. Deus como nosso pai e nós como seus filhos. Entretanto, tu és o nosso pai. Abraão nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Isaías 63:16 e Efésios 4:6 fala: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele é o pai da sua casa, ele é o pai, ele é o seu pai, ele é o seu grande amor. E essa figura que o Deus Pai traz sobre nós, a figura paterna de Deus, ele traz sobre nós, ele é fiel, ele é bom. Porque muitas vezes quem não tem pai, quem foi abandonado pelo seu pai, não consegue entender o grande amor de Deus Pai e até tem dificuldade de como vai ser um pai.
Mas a palavra fala que Ele é bom. Existe uma frase que ele fala assim, olha, Thomas Manton fala assim, Ele é essencialmente bom. Bom em si próprio, que nada mais é, pois todas as criaturas só são boas pela participação e comunicação da parte de Deus. Ele, Deus, é essencialmente bom. Não somente bom, mas Deus é a própria bondade. Na criatura, a bondade é uma qualidade acrescentada em Deus. E Deus é a sua essência. Ele é infinitamente bom. Na criatura, a bondade é uma gota apenas. Mas em Deus há um oceano infinito. Um infinito ajuntamento de bondade. Ela é eterna, imutavelmente bom. Porquanto ele não pode ser menos bom do que é. Como não pode se fazer nenhum acréscimo a ele, assim também não se pode fazer nenhuma subtração. Ele te dá a aceitação de ser o seu filho. Ele te dá a atenção. E ele fala o seguinte em 1 João, nisto consiste o amor. Não em nós mesmos tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele é autoridade e Ele é fiel. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos estar cantando uma canção e orando pela vida dos pais. E a última coisa que eu queria compartilhar hoje com vocês é que você que é filho, honre a vida do seu pai. Honre a vida do seu pai. Deus chegou para Jesus e ele falou o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. E essa palavra de Deus para o seu filho, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. Ele era apenas o filho de Deus que estava alegrando o coração do seu pai. Hoje, nessa manhã, que o nosso coração alegre o coração de Deus. Alegre o coração do seu pai. Dê ao seu pai aquilo que ele tem esperado de você. Se você, nesse tempo, se decepcionou, se afastou, ou se você nunca conheceu esse amor de Deus, hoje, o Senhor Deus, o seu pai, quer te dar esse amor. Quer que você se sinta amado. Quer que você se sinta filho. Você é filho. Você tem identidade de filho. E nessa manhã, receba numa forma profética o amor de Deus, o seu pai. Você é filho de alguém. Você é filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Ele é o seu pai. E Ele está aqui com você hoje. Então, se você não tem um pai físico, você tem um pai, o amor de Deus Pai, que está sobre a sua vida, cuidando de você, cuidando das suas necessidades, cuidando da sua família e trazendo sobre você o amor e a paternidade de Deus Pai. Receba a paternidade de Deus nessa manhã.